Insights, o podcast do Bradesco. Um mundo mais fragmentado é pior. É um mundo menos eficiente, onde você tem mais fricções no comércio. Então eu tenho dificuldade de ver esse mundo. Eu, pessoalmente, acho que as instituições multilaterais têm muitas falhas, mas elas cumpriram um papel importante no progresso, né, da sociedade nos últimos 40, 50 anos, enfim. Então acho que o mundo mais fragmentado é um mundo de menos eficiência corporativa e menos eficiência econômica, né? E se dá para dizer que tem um mundo diferente, uma nova ordem, um discurso especial do Carney, né, que é o primeiro-ministro canadense, se eu fosse sintetizar o status, né, a percepção dos líderes sobre as instituições, acho que o Carney sintetizou muito bem. Basicamente, qual que é o ponto dele? O mundo que se amparava nas instituições multilaterais não existe mais. Ele fala, quem vive desse mundo está vendo uma certa nostalgia. Estes foram alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Fragmentação global, tensões geopolíticas, necessidade de novos acordos comerciais e a disrupção vinda da IA, da robotização e de novas tecnologias. Para falar sobre esses temas e muito mais, nós chamamos hoje Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco. É isso, Priscila. É um prazer enorme falar com você novamente. Obrigado pelo convite. Sempre bom te ouvir. E, Honorato, de tudo que a gente leu a respeito, até algumas coisas que você já trouxe do fórum, deu para perceber que o fórum foi muito mais pautado em negócios e também em questões de inovação, de stablecoins, tokenização e principalmente as pautas geopolíticas, né, estiveram até mais presentes do que as pautas ali de sustentabilidade que antes dominavam os palcos, né? Qual que foi a sua percepção, assim, se você tivesse que fazer um resumo? Claro que é difícil resumir, né? Foram muitos painéis, muito conteúdo, mas a sensação que você traz retornando do fórum e também contextualizando, né? Se a gente pode falar de uma nova ordem mundial? É muito interessante, Priscila. Bom, nós já gravamos em outros episódios, né, sobre o Fórum Econômico Mundial e você se recorda, você acabou de falar, né? Como essas pautas ESG, elas deram a tônica, ou ditaram a tônica dos últimos anos. Nesse ano não foi assim. Como você bem pontuou, eu diria que o componente econômico do Fórum Econômico Mundial foi quem ganhou tração. É difícil ter digamos assim, uma resposta única do porquê isso aconteceu, mas acho que é produto de algumas coisas. Primeiro, dos temas do momento, né? É o que eu tenho dito, enquanto nos últimos anos a Europa não sofria uma ameaça tão grande, de guerra sim, é verdade, mas nesse caso agora de uma certa até ruptura, né? Ou de uma ameaça vindo de uma ruptura dessas instituições multilaterais a partir dos Estados Unidos, eles se viram numa situação de ter que dar prioridade a temas de segurança, de defesa, de soberania. Então, acho que isso roubou um pouco da agenda ESG. De outro lado, tem uma mudança também, né, na condução do fórum. Então, o Larry Fink, que é o fundador da BlackRock, né, enfim, chairman da BlackRock, pode ter dado um pouco suas cores para o fórum. E por último, e a gente vai falar bastante disso daqui a pouco... O Larry Fink, que lá atrás se posicionou, né, via BlackRock, de não investiremos mais em empresas, né, que atuam na economia ainda baseada em carbono, né, em exploração de combustíveis não renováveis. Né? Eu vou fazer... Perfeito, eu vou fazer um ponto nisso. E o último, assim, a gente vai falar bastante daqui a pouco também, é todos esses investimentos em inteligência artificial. Então... E aí, conectando com o que você acabou falando do Larry Fink, a minha impressão é que essa agenda não foi abandonada. Nem as empresas abandonaram. Todas as empresas que participam do fórum são empresas globais, muito maduras. O Bradesco está lá, tá certo? Ninguém abandonou essa agenda. Mas o tema ficou eclipsado, acho que esse é o termo, sabe? Por essas outras agendas mais prementes, em alguns casos até eu diria, de sobrevivência, no caso europeu. O fórum é muito europeu. Que tornaram, enfim, que eclipsaram o tema. E eu, como você disse, o Larry Fink é um exemplo disso, né? Eu não vi ninguém, digamos, dando passos atrás nessa agenda. Simplesmente os temas de soberania, de um mundo mais multipolar, eles ganharam tração. E aí, óbvio, você perguntou, né, se dá para dizer que tem um mundo
diferente, uma nova ordem, um discurso especial do Carney, né, que é o primeiro-ministro canadense. Do Canadá, que foi presidente do Banco Central também. Exato, a gente falou um pouquinho disso, né, nas nossas conversas por mensagem. Eu acho que ele resume, se eu fosse sintetizar o status, né, a percepção dos líderes sobre as instituições, acho que o Carney sintetizou muito bem. Basicamente, qual que é o ponto dele? O mundo que se amparava nas instituições multilaterais não existe mais. Ele fala, quem vive desse mundo está vendo uma certa nostalgia. Portanto, nós, os países, temos que nos proteger, procurar parceiros estratégicos, fazer acordos comerciais, né, via blocos, de tal sorte a não dependermos tanto assim daquela ordem mundial que nós vivíamos. Detalhe, o principal parceiro deles são os Estados Unidos. Né? Claro. Então, é muito forte vindo do Canadá. Então, acho que esse foi um certo resumo. E aí, a gente já vai para os próximos temas, mas é muito interessante porque eu diria que tinha uma divisão entre os participantes, eu diria que uma certa, difícil dizer a proporção, mas uma metade dizia o seguinte, olha, o mundo vai voltar a ter as instituições multilaterais. O trumpismo, vou chamar assim, né? Ou Don Roy, como tem se chamado a doutrina, né? O trumpismo vai passar. E quando ele passar, nós voltaremos a essa nova ordem mundial. E uma outra metade, né, genericamente, dizendo assim, esquece, o cristal foi quebrado. Uma vez que você perde a confiança num parceiro estratégico como os Estados Unidos, e obviamente os eleitores podem, em qualquer momento do tempo, né, eleger alguém parecido com o Trump no futuro, mesmo que o Trump não ganhe as eleições de meio de mandato ou do mandato dele, esse cristal foi quebrado. E, portanto, que ocorre em outubro, né? Então está todo mundo também esperando para ver o que acontece em termos de renovação do Congresso americano. Para os temas globais, geopolíticos, para o mercado, né? Enfim. Então, é difícil dizer mesmo se daqui 10 anos, né? Sei lá, 5, 10 anos, nós estaremos de volta a um fortalecimento das instituições multilaterais ou simplesmente cada um vai mais ou menos achar seu caminho e o mundo vai ser mais fragmentado. Você diria que, daria para a gente dizer que tinha um clima não de hostilidade, mas de apreensão, né? Porque o Trump falou no fórum, né? Foi uma fala daquele jeito dele, que às vezes ele se perde ali nos desvios que ele faz, que foi assim, eu diria que foi o antagonismo total à fala do Carney, que foi super ponderado e que é um, né, excelente orador, né? Inclusive, o Canadá, como você bem colocou, vai se protegendo, né? Entende que a gente precisa construir novas parcerias comerciais, né? Vamos fortalecer parceria com a China, vamos... até depois queria te perguntar também sobre essa parceria, né, entre Mercosul e Bloco Europeu, como você está vendo isso. Mas você acha que tinha um clima, não de medo, mas realmente de apreensão, quando a gente está falando ali da questão da Groenlândia, que dói não só, obviamente, na Groenlândia e na Dinamarca, mas a Europa passa a prestar atenção. Peraí, aqui eu estou sentindo uma ameaça real, né? Vou dividir um sentimento quase anedótico com você, né? Primeiro, eu fiquei 1h30 em pé, dentro lá do Congresso, assistindo o Trump, né? Então, como você falou, foi um discurso longo dele, né? Foi um discurso com vários detalhes, mas não tinha nenhuma novidade. Qual que é né, o ponto anedótico? Muita bravata, né? Mas, de novo, né, Priscila, você acompanha também enfim, essas falas de mercado. Nada do que ele falou, ele já não havia dito antes. Então, não teve uma frase que eu me recorde, tá certo? Que você diga, nossa, como eu estou surpreso com essa fala do Trump. Não, tudo ele já havia dito antes. O que chama atenção foi justamente que ele estava na casa dos europeus. Na primeira fila ali estava a Úrsula, estava, né? Me fala a memória, estava lá o primeiro-ministro da Suíça. Então ele vai na casa digamos assim, de que ele está praticando bullying. É um hóspede mal educado, né? Isso é muito impactante. Eu via os rostos dos europeus ali, né? Controverso. Meio chocados, espantados, ainda que não tenha havido, de fato, novidade no conteúdo, né? Então, assim, no fim das contas, tinha sim um clima de apreensão, ponto final, né? Muito ligado aos temas de defesa, né? A Groenlândia acabou tendo um desfecho ali no último dia, né? Enfim, um pré-desfecho, vou chamar assim, né? Mas tinha sim um clima de apreensão com os temas de defesa. Em especial, e aqui eu acho até que tem um ponto, tá? Da Europa versus os Estados Unidos. Bem ou mal, desde a Segunda Guerra, a Europa delegou muito da sua proteção, e aí sendo específico, do investimento em defesa, né, para os Estados Unidos, via OTAN. Né? À medida em que o Trump recua dessa agenda, eles vão repensar os orçamentos deles. Olha, a Europa se consagrou por fazer um estado de bem-estar social. Né? E talvez eles vão ter que abrir mão de um pouco disso para fazer mais defesa. Aqui não tem nenhum julgamento de valor do meu lado, tá? Apenas estou dizendo
que esse clima de apreensão é real, é prático. A Europa Sim, precisa... porque dói no bolso do contribuinte europeu. Exato. E precisa deslocar recursos, né, humanos e financeiros para investir mais em defesa. Então, certamente tinha esse clima. E tem um lado, se for tentar ter um lado positivo, copo meio cheio, né? Como eu disse, trazendo um pouquinho para os emergentes, a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas quem não está no foco do conflito, que é China, Estados Unidos e Europa, né, pode eventualmente se beneficiar dessa diversificação que a Europa precisa e quer fazer, acordo União Europeia-Mercosul, acordo Europa e China, e Índia, perdão, e a Europa, de certa forma... não sei se eles vão conseguir, mas ela se mobilizou para dizer o seguinte: nós precisamos resolver os nossos problemas internos de excesso de burocracia, de fragmentação do mercado de capitais. Quem sabe isso vai tornar a Europa mais forte daqui a alguns anos. A ver, né? Mas pelo menos acho que o bullying, né, do Trump provocou essa reação nos europeus. E qual a sua leitura, Honorato, sobre os impactos econômicos, né, dessa questão do desgaste nas relações entre Estados Unidos e Europa, né, historicamente aliados sempre, historicamente Estados Unidos sempre um grande protetor, né, em termos militares também, e agora que a gente vê esse desgaste que acaba, obviamente, impactando o comércio, isso nos beneficia? Onde que a gente fica no meio desse fogo cruzado? Eu tenho dito muito isso, sabe, Priscila? Eu acho que eu até acabei de destacar um aspecto positivo, né? Mas um mundo mais fragmentado é pior. É um mundo menos eficiente, onde você tem mais fricções no comércio. Então eu tenho dificuldade de ver esse mundo. Eu, pessoalmente, acho que as instituições multilaterais têm muitas falhas, mas elas cumpriram um papel importante no progresso, né, da sociedade nos últimos 40, 50 anos, enfim. Então acho que um mundo mais fragmentado é um mundo de menos eficiência corporativa e menos eficiência econômica, né? Agora, insisto no ponto que a gente falava há pouco. Brasil, ou a maior parte da América Latina, ou mesmo partes ali da Europa emergente, né? A gente não é alvo, não é foco do conflito. Então nós podemos ser fornecedores de energia, nós podemos ser fornecedores de commodities, nós podemos estreitar relações com a Ásia, né, e com a Europa. O Brasil já tem muito com a Ásia, com a China em especial. Nosso maior parceiro. Nosso maior parceiro, sem, né, nesse caso, enquanto os Estados Unidos não cobrarem uma aliança mais forte, enquanto esse processo não acontecer, nós podemos nos beneficiar do melhor de ambos, da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. Então, acho que no fim do dia, para os emergentes, não é de todo ruim. Ponto mais prático de comércio e tarifas. E tem um outro componente, que também a gente vai explorar mais, que é o componente fluxo de capitais e de portfólio, né? À medida em que essa confiança, esse cristal que nós falávamos há pouco foi quebrado, eu notei um claro sentimento de que dos investidores, das empresas que lá estavam, olha, é interessante também diversificar o portfólio para fora dos Estados Unidos. Ninguém vai deixar de ter a economia americana como principal parceiro ou como dólar, não acredito nessa desdolarização do mundo. Mas se um pedacinho do que está lá, né, alocado for diversificado para os emergentes, vai ter um baita efeito. A gente está vendo isso em mercados, né? Então tem uma conexão importante dessa nova ordem geopolítica com algum benefício para os emergentes de fluxo de capitais. Acho que está acontecendo. Então, eu sei que parece meio confuso, talvez em cima do muro a resposta. Eu acho que o mundo pior. Mas na margem, nos últimos meses ou poucas semanas, não tem sido especialmente ruim para os emergentes esse ambiente. Entendi. Você disse que você não vê um cenário de desdolarização, mas a gente vê um cenário aqui de um enfraquecimento recentemente do dólar, né? E até por isso, né, as pessoas com essa percepção de talvez uma inflação mais forte nos Estados Unidos, um dólar mais enfraquecido, e teve o ouro, né, teve essa alta exponencial, né, nos últimos meses. A prata acabou acompanhando, a prata com muito mais volatilidade, claro. E a gente viu o Trump anunciando ali o novo chair do Fed, né, do Banco Central Americano, o Kevin Warsh, que teve uma leitura ali de mercado. O mercado reagiu, né, bastante... Bastante enfática, eu diria. De forma bastante enfática essa indicação. Por que o mercado reagiu dessa forma, né? Ele é um cara com uma visão mais hawkish. Como é que isso impacta o cenário para a taxa de juros no Fed, que acaba, né, ditando muito do fluxo de capitais globalmente? Explica por que essa reação e quem é o Warsh. Deixa eu tentar dar algumas respostas aqui. Se eu me alongar, você me interrompe, tá? Primeiro, de fato, o ouro, prata, eles refletiam essa percepção de risco, de desdolarização do mundo, né?
ou de certa inflação, do que se chama de debasement da moeda, nome bonito para no fundo, a perda de valor do dólar, né? Eu confesso que eu achava um pouco exagerada a preocupação, né? Você falou, eu não via o mundo se desdolarizando, ainda que eu visse um ambiente de dólar não forte. Sei que parecem coisas semelhantes, mas não são. Uma coisa é o dólar perder valor, porque por razões econômicas, enfim, outra coisa é o mundo por cenário de inflação. Exatamente. Outra coisa é o mundo deixar de usar o dólar, né? Então eu estava mais no cenário de um dólar não forte. Acho que esse é o primeiro componente. O segundo componente é que as declarações do Trump contra o Fed, né? E ele falou muito isso em Davos também, davam a impressão de que ele podia indicar alguém muito inclinado a ter uma política monetária absolutamente heterodoxa, que ele simplesmente fosse sair cortando juro, né, de forma irresponsável, que não tivesse nenhum apreço pelo dólar, né? Então tinha esse receio. Quando vem o Kevin Warsh, os mercados param e falam, peraí, não é bem assim, né? O Kevin Warsh já foi do board, já foi do Banco Central, e ele, ainda que ele tenha declarações mais, digamos, dovish, né? No fim das contas ele é mais, eu diria assim, ele é mais pró-corte de juros do que uma agenda de enfraquecimento do dólar. Por exemplo, ele é um economista que defende, ou defendia pelo menos, que o balanço do Fed devia ser reduzido. Toda aquela expansão monetária que o Fed fez, ele defendeu que fosse reduzida. Então, nesse contexto, é difícil defender ou continuar defendendo a tese de investimentos de um dólar muito fraco. A parte... Porque se a gente faz o reverso da expansão monetária, se você faz um apertamento, né, monetário, você teria uma valorização do dólar. Enxuga essa liquidez de mercado. Que tem uma correlação inversa com ouro, né? Exatamente. Tem alguém comprando, né, esses dólares e vendendo esses títulos em mercado. Então, acho que isso mexeu muito. O ouro despenca, a prata despenca, né? A gente viu o movimento dessas semanas. Tentando fazer aqui um balanço de tudo, eu acho que foi muito positiva a indicação dele, porque tirou o risco de ser um presidente do Fed absolutamente não alinhado, né, com os mercados. Então, acho que isso foi muito bom. Agora, passado o anúncio, né? A turbulência inicial. Isso. Acho que o mercado volta a se estabilizar nos fundamentos. E aí para o ponto do ele chegando no Fed. Nós temos um call de que o Fed, nós não sabíamos quem ia ser o presidente, mas nós já tínhamos um call de que o Fed voltaria a cortar juros em maio por razões econômicas, onde vai estar a inflação, onde vai estar o emprego. A chegada dele vai coincidir com esses dados econômicos. Então, nem esse questionamento me parece que ele vai ter. Não só nós achávamos, o mercado achava, né? Porque vai ser dependente de dados, vai Isso, ser as coisas se coincidem, né? Quando ele chega, mas os dados provavelmente estarão lá. Então, acho que nem esse questionamento vai ter no mercado. Então, sobra o quê? Um presidente do Fed supostamente ponderado. E eu acho que isso, independente, sobretudo. Super importante isso. E que aí remove um pouco daquele trade de dólar super fraco, né? Mas voltando aos fundamentos, a gente ainda acha que as tensões geopolíticas e a própria condução da política econômica não favorecem um dólar forte. É provavelmente mais fraco do que onde ele está. Então acho que a gente vai ver os ativos ainda se beneficiando desse dólar mais fraco. Ainda que, de novo, ouro, prata ali, minha impressão é que tinha exagerado um pouco. É difícil falar isso, mas eu acho que eles têm exagerado um pouquinho, sim. Uma volatilidade enorme, né? E já que a gente está falando de política monetária, vamos olhar um pouco aqui para Brasil, né? Também temos um ano que deve trazer bastante volatilidade, né? Um ano de eleições, né? Onde a gente não tem clareza, né? Está muito dividido realmente o cenário entre continuidade ou oposição, né? E aí também fica um pouco difícil a gente ter uma leitura de economia, mas mesmo assim queria te ouvir sobre o nosso departamento econômico, né, nosso DPEC, qual que é a nossa leitura para futuros cortes de juros, né? A gente começaria agora já a entrar no ciclo de cortes de juros do Banco Central, o que isso significa para a relação dólar-real. Eu sei que nenhum economista gosta de fazer previsão de câmbio, mas o que a gente pode esperar ali na frente? Priscila, vamos lá. Deixa eu gastar só um minuto no tema ainda da volatilidade eleitoral, porque a gente foi resgatar o que aconteceu com a moeda nas últimas 6 eleições brasileiras. Portanto, desde que a gente tem um câmbio flutuante, né? Antes disso, também houve eleições, enfim, mas até um pouco antes... Era outro regime cambial. Então, a gente olhou as últimas 6 eleições com câmbio flutuante. E, assim... As pessoas se surpreendem um pouco com isso, mas a volatilidade da moeda, né, de anos eleitorais
eu não consigo descartar a hipótese, eu vou ser super rigoroso na técnica estatística aqui, mas eu não consigo descartar a hipótese de que ela seja idêntica a anos não eleitorais. Tudo isso para dizer o seguinte, não faria preço. Não é certeza de que um ano eleitoral produz volatilidade na moeda. Insisto, o que não quer dizer que ele não produz em alguns anos, né? E aí quando ele produz, acho que o ponto importante para a discussão do Copom normalmente é mais próximo à eleição. Então a volatilidade do real, né, em média de um ano eleitoral, você não consegue descartar que ela é idêntica de anos não eleitorais, mas quando dá confusão, vamos brincar assim, né, é mais perto do quadro eleitoral, que, portanto, se a gente tentar fazer um time, é mais para agosto, setembro do que junho e julho. Bom, aí a gente volta para o tema da política monetária. Eu acho que o Copom tem espaço para cortar juros, a gente vem insistindo nisso há um tempo, tá? Pelos fundamentos da economia, pela desaceleração, a inflação não está no centro da meta, as expectativas também não, mas o juro real até subiu nos últimos meses, a inflação caiu e a Selic nominal ficou parada. Então tem um espaço para afrouxamento, até pelo menos ali, digamos assim, esse período que pode ser crítico de volatilidade, na nossa visão de uns 200 pontos. Tá? Como a gente acha que a volatilidade... Significaria a gente ver uma Selic a 13 no final do ano? Não, aí de novo, antes da eleição. Aí como a gente acha que o câmbio até o final do ano não deve oscilar muito mais do que esses 5,30, 5,40 que a gente tem, eu já volto nisso, a gente vê a Selic em 12, então tem espaço para cortar mais. Mas eu digo, parece que até o momento em que possa haver volatilidade eleitoral, tem aí uma janela de uns 200 pontos meio segura para o Banco Central cortar. Eu acho que a janela é maior porque eu não vejo tanta volatilidade assim até o final do ano. Tá? Aí voltando para o ponto da volatilidade e conectando com o que a gente acabou de falar. Os temas globais são tão mais importantes, Priscila. Deixa eu fazer refrasear aqui, né? Claro que como cidadãos, como eleitores, né? O tema das eleições nos consome, né? Então, é o grupo de WhatsApp, a família, enfim, a gente fica o tempo todo debatendo isso. Francamente, o investidor estrangeiro é muito mais pragmático. Eu ouvi isso em Davos, meu time teve recentemente nos Estados Unidos, conversando com clientes, e a visão muito pragmática é o seguinte, se o mundo for um mundo de dólar não forte, talvez até de dólar fraco, isso atropela todo o resto. Claro. A Bolsa Brasileira está batendo recorde, o real está se apreciando, francamente, fruto do global, não tem nada a ver com a gente. Lembrando que a Bolsa aqui representa o quê? Em torno de 1%, se a gente for pensar em valores de mercado das bolsas globais, né? Então, uma alocação de um fundo institucional, né, global é nada, né? Pedacinho, é um né, pedacinho, né? Para dar alguns números que você falou. O valor de mercado das Mag 7, né, das empresas de tecnologia mais bem-sucedidas, bateu 22 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é 2,200, 2,5, quase 10 vezes. Se um pedacinho disso migrar para o Brasil, que é o que você está dizendo, imagina, isso faz um estrago danado na Bolsa. Então, o estrangeiro é muito mais pragmático e olha e fala o seguinte, quer dizer, claro que ele pressupõe que vai haver uma continuidade de agenda de ajuste fiscal, quem quer que ganhe as eleições, e aí esse movimento global atropela. Então, volta ao meu ponto do Copom. Como a gente acha que esse movimento global é muito forte, deve durar, e talvez as eleições de meio de mandato, né, ou de outubro, novembro, os midterms dos Estados Unidos, né, reforcem um certo quadro de que, olha, tem limites aqui na economia americana, né, as próprias agendas do Trump, eu acho que aí o real pode ficar bem comportado, apesar da volatilidade. E aí o espaço para o Copom cortar é maior do que esses 200, por isso que a gente tem uma Selic de 12 no final do ano. E aí ano que vem, aí sim, depende muito mais da agenda de política econômica do próximo presidente. Mas até lá a gente pode ver alguma outra turbulência geopolítica, né? A questão do Irã é algo que preocupa, né? Você disse que Groenlândia já está relativamente pacificado esse ponto, mas a gente não sabe o que pode surgir ainda, né? Tem vários temas. Tem temas mais secundários, mais... Taiwan também volta um pouco ao... Cuba, agora, recentemente, Venezuela, né? Taiwan. Então, sim, temos temas mais secundários e tem temas gigantes. A Rússia e Ucrânia ainda é um tema, né? Irã ainda é um tema. A gente para de falar um pouco de Rússia e Ucrânia, a gente esquece que a guerra continua acontecendo, né? Porque nossa atenção divergiu para outros conflitos, né? É curioso você falar desse jeito, eu não tinha pensado nisso, mas eu dei muita ênfase que a agenda SG foi eclipsada pela agenda de tecnologia, né, e geopolítica. Mas a guerra da Rússia e Ucrânia também foi. Eles falaram muito pouco lá, os outros anos eram um baita foco. Os números de mortos ainda na guerra são impressionantes, Priscila. A gente não acompanha isso na altíssima frequência, mas ouvindo lá, os números são impressionantes. Então, sim, ainda é um tema super relevante.
e que pode causar, né, enfim, várias discussões de volatilidade. Eu insisto, acho que a volatilidade do real pode ser grande, inclusive por conta das eleições. O que eu quis dizer é que não tem uma correlação óbvia de ano eleitoral com volatilidade, mas a vol, tanto por razões externas quanto locais, pode ser grande. No cenário base, né, em que, digamos, o dólar não se fortalece no mundo, aí tem espaço para esse ambiente de tomada de risco global atropelar qualquer tema local. Bom, agora mudando um pouquinho para um tema que eu sei que é um tema muito próximo a você, que você se aprofunda muito, e que esteve, né, nas discussões em Davos, que é inovação, principalmente inteligência artificial e os novos meios de pagamentos, né? A gente viu ali a discussão de stablecoins também ganhando mais espaço, né? Que leitura você faz disso? O que você traz ali de insights que você viu ali? Tem 3 grandes coisas. Uma, inteligência artificial, né? Eu vou explorar um pouquinho. A outra, robotização e combinado com inteligência artificial. Isso aqui foi muito falado. E por último, o tema das stablecoins, né? No tema da inteligência artificial, eu notei claramente uma mudança na percepção de que ela era um potencial, né, digamos, uma potencial ferramenta, vou chamar assim, que podia disruptar, né, mercados, empresas, economia, para algo que sai do potencial para a prática. Os casos de uso muito concretos de inteligência artificial. É claro que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nisso também, porque dados os valuations das empresas, né, eu diria que é de todo interesse das empresas que lá estavam no fórum de dizer, olha, estamos migrando do mundo potencial para o mundo do uso, né, de certa forma chancelando, validando os preços de ativos. Então tem que ter um pouco desse cuidado sempre quando a gente olha para esses temas. Justificando os preços bastante esticados, né? Porque imagina que a gente estivesse no mundo potencial, talvez não, né? Imagina que a conclusão do fórum fosse, o IA ainda é uma promessa, mas ninguém sabe se ele vai vingar, né? Então não, saiu do mundo mais prático. Então tem um pouco disso, mas de fato eu testemunhei muitos casos de uso nas empresas, né, que estavam lá, apesar de alguma incerteza em relação ao retorno sobre investimento, né, dessas inovações, ninguém parou de investir. Então, continua um mood muito positivo, né? Até o Satya Nadella, enfim, presidente da Microsoft, ele foi muito, eu diria assim, sóbrio em dizer, para que o IA pague, os investimentos se paguem, né, a gente precisa ter escala e precisa ter difusão. Ele, obviamente, acredita que isso vai acontecer, mas me pareceu uma forma correta de colocar o desafio. E acessibilidade também, né? E aí vai exatamente a democratização da informação, plataformas abertas, né? Ele chama de fábrica de tokens, esse processo todo tem que ter uma redução de custos, enfim. Então, me pareceu uma forma muito sóbria de colocar. E acho que aí, no fim das contas, termina com uma ideia de que a IA, né, a inteligência artificial pode trazer tantos ganhos de produtividade que vai ser dividendos muito positivos para a economia global. Acho que esse é o primeiro ponto. No mundo da robotização, é mais rápido aqui, tem um enorme entusiasmo com uma aplicação em escala, né, de robôs nas fábricas. Não é verdade para as famílias, por conta de custo, mas nas fábricas é muito verdadeiro. Uma coisa que me chamou a atenção, eu não tinha pensado, é essa ideia de que à medida em que você pluga o IA nos robôs, eles podem encontrar novas formas de mudar o processo produtivo, de torná-lo mais eficiente, que isso reduz a necessidade de escala. A ideia básica é o seguinte, quer dizer, eu talvez não precise ir para a Ásia, para Vietnã, para a China, atrás de mão de obra tão barata, né? Porque com essa nova combinação de robôs e IA eu consigo eu consigo produzir com uma escala menor, ser rentável com uma escala menor. Isso pode transformar muito, né, a forma de produção, o processo produtivo. E a ideia é de que nos próximos 3 a 5 anos vai crescer muito o uso de robôs nas empresas. Tem uma preocupação com o mercado de trabalho, obviamente. Essa era a minha próxima pergunta. O que isso representa? Claro, a gente enxerga, obviamente, o benefício em termos de eficiência e de escala e até de redução de custo, mas o que isso representa para o mercado de trabalho, onde você tem uma mão de obra que não consegue se requalificar na mesma velocidade que a tecnologia avança, né? A gente depois... E que não é mais tão necessária, né? É dispensável quando você substitui por um robô, Daqui a né? pouco a gente vai chegar nos stablecoins, que eu não esqueci não, mas primeiro que eu adoro esse assunto. E é um assunto muito econômico, certo? Assim, que é o futuro da mão de obra. Você usou uma expressão curiosa, você falou assim, a gente consegue se requalificar, que é o nosso mindset, a nossa cabeça habitual, né?
Talvez o ponto seja um pouco mais profundo. Será que não basta se requalificar? Se requalificar exatamente para quê? Se o que eu vou fazer de Se não novo, vai existir meu emprego. não tem. Né, os robôs estão cumprindo esse papel. Para qual trabalho, né? E isso, aí eu diria que tem alguns grupos lá, aqueles que são muito mais otimistas, que dizem, não, no fim das contas, né, novos empregos vão surgir, novas tarefas, novas atividades vão surgir. E aí sim, é só uma questão de reskilling, de requalificação e tudo bem. Tem custo de transição, tem fricção, é ruim. Muita gente defendendo que os governos deviam colocar dinheiro nisso, questionável, mas colocar dinheiro na requalificação. E aí a vida meio que segue. Mas tem um grupo dos que dizem, não, esquece. A gente está falando de um mundo muito diferente, em que não só a mão de obra para trabalhos manuais, mas a nossa, intelectual, né? O que a gente faz, a recomendação de investimentos, análises econômicas, vai ser absolutamente substituído pelo IA. Né? E aí tem questões mais profundas. O Harari, o Yuval Harari, que eu adoro, acho um baita filósofo da nossa geração, né? Ele pondera um pouco isso. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Eu sei que eu estou me esticando, mas o Elon Musk foi lá pela primeira vez. De novo, você pode amar, odiar, não mate o mensageiro. Também foram falas um pouco controversas. É curiosíssimo vê-lo, assim, um sujeito diferente. Vale a pena assistir. Eu estava lá na plateia e é um cara diferente. E, aliás, foi o Larry Fink que conseguiu levá-lo para lá. Então, você vê até, inclusive, como a influência da mudança da coordenação do fórum tem impacto. Até porque ele, inclusive, é muito crítico, né, do fórum. Exatamente. Então, foi curioso. Então, mais um convidado um pouco mal criado hostil. Ali, né? Um pouco hostil. Foi curiosíssimo. Eu já volto no que eu estava raciocinando. Mas curiosíssimo que o Larry Fink, a certa altura, vira e fala para ele assim, eu vou tentar te trazer para algo mais humano. Ele fala que é o Elon Musk se considera um alien, né? Palavras dele. E aí o Larry fala, eu vou te trazer para algo mais humano. Vem cá, dá uma dica de liderança pra gente, igual a Priscila faz aqui no podcast, né, com os nossos entrevistados. A dica de liderança, ele pensou... uma dica de liderança e como você construiu o que você construiu. Né? Ele pensou, falou, quando eu era garoto eu gostava de ler história em quadrinhos, de ficção científica, sempre gostei do espaço, é isso aí. Então, a grande dica de liderança dele foi... Leiam mais quadrinhos. Eu li mais quadrinhos. Leiam mais ficção científica. Esse foi o mais humano que ele conseguiu trazer. Né? Dicas do Insights dele. Exatamente, as dicas finais. Fecha parênteses. Bom, então o Elon Musk lá, ele fala de um mundo de abundância, mais do que abundância, é o fim da escassez, é até um pouco diferente, um pouco mais profundo. Um mundo em que os robôs literalmente vão produzir absolutamente tudo. Eu não sei se esse mundo vai existir ou não, tem a menor capacidade de julgar, né, daqui 10, 15 anos. Onde a gente vai estar, ele fala em horizontes mais curtos, ele fala em 5 anos, né? Mas aí o Harari fala, tá bom, suponha que exista um mundo de abundância em que, de fato, as máquinas consigam produzir tudo o que a gente precisa. É possível conceber isso? né? E aí a gente vai ficar em casa, sentados... O que a gente vai fazer com o nosso tempo livre? E aí o ponto filosófico que eu concordo e gosto é o ser humano precisa de propósito na vida. Vai muito além de você ter abundância física, né, dos bens, enfim. Claro que uma sociedade com abundância pode ser muito interessante, mas qual que é o propósito? A gente vai se achar no propósito fazendo artes, fazendo sei lá, turismo, sei lá. Mas acho que é um o excesso de abundância, o excesso de conforto, principalmente o excesso de escolha, é um grande gerador de ansiedade. Também gera angústia, também gera ansiedade. Gera angústia. Eu não sou especialista nisso. Mas aí já é outro... Eu só adoro esse tema e... Vamos para o último ponto, né, dessa tríade aí, que são as stablecoins. No caso das stablecoins, Priscila, acho que é muito legal falar para quem está nos ouvindo aqui, e muita gente conhece, sabe disso. Vai viajar para a Europa, para os Estados Unidos, você que também viaja com alguma frequência lá. Quantas vezes a moeda corrente é o dinheiro físico mesmo, caixa, né? Em algumas cidades, no interior da Europa, assim, imagina, não existe a hipótese de você pagar... Cash. Com celular, com... Nas grandes cidades você faz, mas realmente quando você curioso, sai dos grandes nas grandes cidades, o uso de caixa no restaurante ainda é muito mais frequente que no Brasil, por exemplo. Né? Curiosamente, no Japão, embora seja uma economia tão desenvolvida, ainda se usa muito cash, dinheiro físico. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma parte da euforia com as stablecoins no mundo desenvolvido tem a ver com usá-las como meio de pagamento. Né? De novo, é difícil traduzir. Eles não têm o Pix. Né? Até agora, vários países têm, mas não tinha o Pix como a gente tem. Então, tem um entusiasmo de, olha, isso vai simplificar a vida das pessoas. Então, o primeiro layer das stablecoins é como meio de pagamento. Tem um segundo layer, que é o layer, aí sim, de reserva de valor, especialmente para moedas de países que têm problemas macroeconômicos graves. Argentina, o Haiti, né? A gente viu vários... Turquia, em que o governo é super deficitário, a moeda perde valor, e aí eu não quero ter
a moeda local, eu quero ter uma moeda ancorada, lastreada no dólar. E aí a facilidade tecnológica é muito interessante. No primeiro layer, eu acho que está muito avançado. No segundo layer, tem um tema de regulação. Será que os bancos centrais vão permitir que as transferências, né, que os brasileiros, os argentinos, ou os turcos tenham stablecoins de forma livremente, abrindo mão das suas moedas locais? É uma baita discussão. Mini parênteses. Por que a regulação cambial é tão forte, tão presente nestes países? Justamente porque... Para não ter fuga de capitais. Perder o controle da sua moeda local é um tema. É diferente para a Europa, para os Estados Unidos, que emitem essas... Sim, a hora que você percebe uma instabilidade política, como a gente vê na Argentina, você remete toda a riqueza para fora. De novo, aqui, mensageiro aqui. Claro que para o cidadão pode ser útil ter essa ferramenta, mas do ponto de vista do ciclo macroeconômico, você pode gerar crises relevantes nos países. E os reguladores falaram disso, né? Porque a velocidade de tirar capitais, a facilidade é por causa disso, Exato, é instantâneo. Né? Então esse layer é um layer que teve muita discussão, né? Tem discussão que aí também você pode reduzir a alavancagem de crédito, né? E portanto política monetária não tem tanto efeito. Os reguladores estão olhando para isso de forma importante. E como macroeconomista, vou dizer assim, eu confesso que eu também tenho lá algumas preocupações. Se a gente fosse para um mundo hipotético de só stablecoins, né? Como é que ficariam os ciclos econômicos nesse país? Para o bem e para o mal, né? Ok? Talvez os países não gerem inflação e não reduzam o valor de suas moedas locais. Para o mal, pode ter uma redução de crédito e de efeito de ciclo que reduz muito o crescimento econômico, né? Mas hoje os bancos centrais, então, não têm controle do que é transacionado em stablecoins. Isso é totalmente paralelo ao controle monetário. Tem o Genius Act, né, nos Estados Unidos, que é a nova legislação, tem a MiCA na Europa, então está começando a criar isso, mas a velocidade da tecnologia é tão mais rápida não do que a da regulação. Não está acompanhando a regulação. Eles nem sabem exatamente o que é regular, né? E esse debate vai ganhar muito espaço nos próximos meses, eu diria, né? E por último, tem o último layer, que é um layer da stablecoin. Esse menos a ver com a stablecoin, mas é o layer dela como facilitadora dos pagamentos do mundo da tokenização. Então você tokeniza ativos, né? E ela, como é programável, como ela tem atributos, né, tecnológicos que o dinheiro físico não tem, ou Pix por hora não tem, ela poderia ser esse meio. É do capítulo de meio de pagamento, mas é um pouquinho mais sofisticado, tá? Que é você poder usá-la de forma programável em todos esses tokens de ativos reais, de ativos financeiros que podem ser criados. Então, teve muita euforia com o tema das stablecoins. Vamos ver. Eu já vi euforia com cripto, já vi euforia com metaverso, com várias coisas. Vamos ver como vai ser os próximos. Mas as stablecoins ainda são lastreados em dólar, ou não? Tem de todo tipo, tá? A maior parte é lastreada em dólar. E, aliás, essa foi outra discussão super interessante. Os defensores mais radicais desse que eu chamo de uma certa anarquia da moeda, né, dizem que ela não pode ser lastreada em dólar, porque o dólar também é fiduciário. E porque o propósito do stablecoin é você ter um lastro alternativo, vamos dizer assim. Aquele segundo layer, não o primeiro de pagamentos, mas o segundo layer de reserva de valor é fugir de governos que possam inflar suas moedas. Né? E aí o dólar, bem ou mal, isso também pode acontecer. Aconteceu há 50 anos, né? Um pouco mais, um pouco menos na década de 70, né? Então o dólar também tem esse risco. Então aí vem os entusiastas das criptos, como sendo o lastro das stablecoins. Então vai evoluir muito essa discussão. Mas é claro que como os Estados Unidos aprovaram a lei, a Genius Act, isso migrou muito para dólar, né? Favorece a posição em títulos do Tesouro Americano. Então tem sim um movimento que hoje é muito concentrado no dólar. Mas não é exclusividade, tá? É até interessante que a gente falou no início, né, da fuga, da diversificação para fora do dólar. O movimento das stablecoins é o oposto, porque ela atrai recursos para o dólar, né? Então, é um debate que a gente vai evoluir bastante ainda. Legal. E, bom, falando sobre aquilo que foi eclipsado, como a gente falou no início, né, pelas pautas geopolíticas, né? A pauta climática, que acabou ficando em segundo plano, né, diante da IA em Davos, mas o que foi dito especificamente, né, voltando para a raiz do fórum que fala muito de sustentabilidade, os temas de transição energética, como equilibrar inovação e sustentabilidade, o que você viu ali? Ainda na pauta eclipsada, eu só estou tentando de novo justificar por que eu acho que aconteceu isso. Né? É muito difícil você
na agenda europeia, por exemplo, de carros elétricos, né? Você defender perante um Trump que estava lá, dizendo que as usinas... pessoal, tá lá no vídeo, vão assistir, tá? Dizendo que as usinas eólicas chinesas são uma fraude, né? Que simplesmente eles têm lá meia dúzia de pás eólicas para vender para o mundo, mas que eles próprios não usam. Esse tipo de coisa. Então, como é que você combina isso? É muito difícil você empurrar uma agenda dessa no momento em que o principal país do mundo, gostemos, não gostemos, é o principal país do mundo, fala abertamente que essa é uma agenda falsa, que foi capturada, né, pelo progressismo global. Fake news. Fake news. Então, ficou muito eclipsado mesmo, né? Dito isso, alguns paralelos. Primeiro, o próprio Elon Musk, né, deu um dado que me chocou, mas ele diz que se você tiver uma área de 160 quilômetros por 160 quilômetros, uma área grande, né, 160 quilômetros quadrados, de placas solares, você produz energia para todos os Estados Unidos. Enfim, então, mesmo alguém que está nessa fronteira está vendo energia solar como alternativa e como limpa. 2, no mundo do IA, apareceu, ainda que de forma secundária, essa ideia de que, bom, precisa de muita energia para IA e essa energia precisa ser limpa. Então, isso não morreu, tá? E, de novo, o Brasil aparece nessas discussões. O Brasil pode ser um fornecedor de energia limpa, né? A gente está vendo vários data centers sendo construídos aqui. Então, apareceu. Porque tem essa questão de que a IA, com todos os benefícios que ela traz, ela não é tão sustentável o uso energético, né, da IA, monumental, de resfriar os data centers, de realmente rodar toda a parte de computação, é um consumo energético imenso, né? Outro dia alguém estava me falando, precisa até verificar, eu suponho que não seja fake news, vou eu espalhar boato aqui, que teria um dos criadores do ChatGPT, enfim, OpenAI da vida, dito assim, olha, quando você for interagir com o ChatGPT, não seja gentil de falar olá, tudo bem? Muita gente fala olá. Que isso gasta energia. Exatamente, porque isso consome energia. Olha, eu não sei se, de novo... Eu sempre peço, por favor, para o meu chat. Nós somos humanos, né? Eu também. Mas que isso consome energia. Me parece absolutamente incrível que tenha acontecido isso, tá? Bom, voltando ao ponto. Então, de fato, tem um consumo monumental de energia. É claro que pode aparecer um DeepSeek, como apareceu em fevereiro do ano passado, que de alguma maneira descobre uma forma de reorganizar esses algoritmos. De maneira mais eficiente. E reduz o consumo. Dito isso, enquanto não acontece, tem sim uma preocupação de que precisa ser energia limpa. E aí, Priscila, né, um dos pontos do fórum também são conversas bilaterais que nós temos com as empresas, né? E insisto, nenhuma empresa simplesmente falar, vou abandonar essa agenda. Nenhuma empresa. As empresas continuam na agenda de transição, de descarbonização. É verdade que com o Trump sendo muito vocal, por exemplo, os árabes que estavam lá, o Oriente Médio, né, também se sentiram mais à vontade para defender a agenda do petróleo. Olha, o petróleo claro, tá barato, é do interesse deles. Né? Natural. Né? Mas eu acho que do ponto de vista corporativo, essa agenda não recuou, não. Então, meu resumo é esse. Assim, não recuou, só não estava nos holofotes. É isso, mas tinham outros temas que estavam ali aparecendo. Muito bom, Norato. Então, acho que a gente conseguiu falar aqui dos principais temas, né, que foram pauta, né, nos fóruns em Davos e também na mídia. E agora queria a tua avaliação sobre a participação da delegação brasileira, né? Falar um pouquinho sobre a composição, né? Empresários, alguns grupos, enfim, lideranças políticas, não tinha menos esse ano, e como que o Brasil foi percebido, né, nesse palco global. Tinham bem menos atores do setor público, aliás, para ser franco, eu não encontrei nenhum. No programa até tinha lá uma das ministras, a Esther Dweck, aparentemente estava no programa, mas eu não encontrei, não vi nenhum painel. Nos anos anteriores teve governadores, teve ministros, né? Então estava bem reduzida. Possivelmente por ser um ano eleitoral, então o próprio fórum também é mais contido, né, em convidar, vou dizer, dar um certo palanque no ano eleitoral dos países. Isso é comum, mas não tinha ninguém. Da Argentina tinha o Milei, por exemplo, lá falando, mas ele, obviamente, não está no ano eleitoral. Né? Agora, o setor privado brasileiro estava super bem representado. Né? As grandes empresas, os bancos, os grandes bancos em especial. Né? E cada ano eu noto que isso está mais forte. Né? E aí eu acho que não só revela a maturidade, né, do setor corporativo, empresarial brasileiro em estar próximo desses temas, como, de alguma maneira, como, né, eu disse, tem essas reuniões bilaterais, como muitos negócios são forjados, são feitos ali. Né? Então foi muito interessante ver a participação do setor
privado brasileiro. Dito isso, de forma até mais abrangente, os países emergentes não foram foco, né? A gente falou de ESG, e o ESG eu vou incluir de uma maneira mais abrangente, que tem o tema da inclusão, seja dos mais pobres, as pessoas, seja dos países mais periféricos, pobres. Né? Não foi tema também. De novo, a disputa tecnológica entre Estados Unidos e China é tão grande, e o tema dessa nova ordem geopolítica, que inclui a Europa, é tão grande, que os próprios emergentes foram negligenciados dessa forma, né? Ainda que a gente já falou aqui, tem o benefício de desvio de fluxo de capital. Então o Brasil não foi mencionado, exceto quando se falava do PIX, que era um exemplo de meio de pagamento, né? Que o Brasil é referência, né, em meio de pagamento e sistema financeiro. Exatamente. Né? E no tema de energia limpa, que a gente já tratou aqui também. Tá? Então, acho que assim, não saiu com nenhum grande insight, nenhum grande take do Brasil. Mas a gente tem sim como eu disse, uma visão pragmática de que esses fluxos, esse desvio de comércio pode nos ajudar, esse desvio de portfólio pode nos ajudar, e que o país pode sim se beneficiar dessa agenda de inteligência artificial se soubesse se posicionar no mundo de energia. Então, acho que foram esses grandes temas de Brasil aqui. Legal. Bom, a gente vai chegando ao final de mais uma conversa, né? Mais um review de Davos. E queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes as suas dicas culturais. Eu sempre gosto de deixar coisas, tentar conectar com os temas aqui, né? E o site do fórum é muito legal. Eu falei isso ano passado também na nossa gravação. Chama weforum.org, né? De World Economic Forum. WEF, né? WEF, o WEF, até a sigla só WEF é outra coisa, é weforum.org, né? É muito legal, tem muito conteúdo. Vocês podem assistir, né, algumas dessas conversas que eu falei estão lá disponíveis. Tem materiais sobre o assessment, o julgamento de riscos deles, né, globais, que inclui os temas climáticos. Tem os vídeos das palestras. De algumas delas tem, né? Então tem os fóruns temáticos, é muito rico e muito legal. Vale a pena acompanhar lá o site deles. Muito bom. Fernando Honorato, nosso economista-chefe, obrigada por mais um Insights com você. Obrigado, Priscila. É sempre um prazer. É uma conversa ótima. Ficaria um bom tempo com você aqui. Eu também, com você. E você que nos acompanha já sabe que estamos nas principais plataformas de áudio. Estamos também no Instagram, no @podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!